YouTube, vamos falar sobre o filme de Dungeons and Dragons. Admito que esse eu perdi na época que tava no cinema e eu também tava numa época hater de D&D, então tá tudo bem. Eu acho a existência desse filme interessante por si só. Claro que D&D, sendo o RPG mais famoso do mundo, tem algumas adaptações de seu universo, como por exemplo Caverna do Dragão. Qual que é o meu problema especificamente com a palavra dragão, cara? É a segunda vez que eu erro isso em menos de um mês em vídeo. Como por exemplo Caverna do Dragão e Baldur's Gate. Bom jogo, inclusive, mas posso esperar pra jogar. Mas ainda assim, eu acho o conceito de um filme blockbuster live action um negócio meio curioso. Especialmente por causa do quão espalhafatoso e maluco o mundo de D&D é. E, na verdade, eu acho que essa é parte da beleza do filme. Ele quase tem o conceito de, se você gosta de RPG de mesa, você provavelmente vai gostar desse filme. Eu gosto de RPG de mesa, então eu admito, eu gostei do filme. Mas antes de a gente falar do filme em si, vamos falar de uma coisa que pode ajudar nas suas campanhas de RPG de mesa. Quero apresentar pra vocês a revista A Passagem. A Passagem é uma revista mensal de conteúdo de RPG, indo mais pra direção do terror e do mistério, que traz pra você materiais suplementares pra sua campanha. Dicas pra mestres, dicas pra jogadores novatos, conceitos de criaturas, conceitos de campanhas. Ela traz tudo isso e cada mês é temático, trazendo um conceito diferente de terror. Terror cósmico, terror histórico, terror slasher, tudo que você quiser vai acabar aparecendo lá, eu juro, eu te prometo. A edição 6 vai trazer inclusive um conceito de infecção paranormal na Amazônia que eu pessoalmente jamais vi num RPG de mesa, o que é interessante. É raro ver a Amazônia entrando em histórias de terror em geral, mas tudo bem. Vá no link na descrição pra ir pro Catarse deles e assinar a revista. Ou vá no Twitter dele, que tá aqui na descrição, e assine por Pix. Vai lá criar uma mesa de terror e traumatizar seus players, divirtam-se. Tá, vamos falar do filme em si agora. O plot honestamente, não importa tanto assim. E esse vídeo aqui vai ter uns spoilers. Danael, como assim o plot desse filme não importa? Ele não importa tanto assim. Vamos lá, o filme obviamente segue muitas fórmulas padrões de escrita e de narrativa. E muitas delas comuns e quase que essencial para um blockbuster hollywoodiano. Por exemplo, o arco de personagem do bardo protagonista, o conceito inteiro é que a esposa dele morreu e ele está tentando trazer ela de volta usando o conceito de não, eu estou trazendo a mãe da minha filha de volta, sendo que não era isso, ele só queria trazer de volta a esposa. A filha não teve interação direito com a mãe. E durante o filme inteiro tem várias cenas que deixam muito claro que ele deveria deixar a esposa ir. O filme todo é sobre ele lidando com o próprio luto. E aí, no final do filme, a amiga Bárbara dele morre. Bárbara é muito engraçado de falar porque é tipo um nome normal, né, irmão? Mas tudo bem. A amiga Bárbara dele morre, ele tem como ressuscitar uma única pessoa e ressuscita ela. Nisso ele supera o luto e consegue deixar a esposa ir. Uhul. Esse é um dos arcos de personagem mais simples e básicos possíveis pra você fazer, que ainda assim é importante ter num filme desses. Para criar uma conexão emocional do personagem com o público e também pra mostrar que o personagem evoluiu durante o filme. Não é algo que deixa uma impressão, eu não vou ficar tipo, nossa, esse arco é o melhor arco de todos, mas é bom ter algo assim. Não é nem só que é bom, é necessário ter algo assim. Senão é um filme sobre nada. Se o filme sobre o protagonista lidando com o luto já ajuda nisso. Mas o plot principal é tipo, eles têm que conseguir um bagulho pra poder roubar um bagulho porque eles foram traídos por um ex-aliado que agora é escroto e tá meio que com a filha do protagonista sob refém. E também tem os magos vermelhos. Funciona. É um plot principal que funciona, mas o foco não é o plot principal. Esse plot principal tá aí só pra história avançar. E eu acho que me conectei com isso por causa da forma como eu vejo RPG de mesa. Vamos lá, eu gosto muito de RPG de mesa e volta e meia as pessoas pedem pra eu falar, tipo, da estrutura narrativa de um RPG de mesa e como deveria funcionar. O problema é que eu acho que isso é muito pessoal, não tem muito como dizer direito, mas eu vou dizer uma coisa minha pessoalmente. Eu gosto muito mais de jogar do que de mestrar, eu não sou muito fã de mestrar, em parte porque eu adoro interpretar, em parte porque todos os personagens que eu já fiz são meus bebês. É por isso que eu tenho arte comissionada de muitos deles, tá tudo bem. E eu tenho uma visão de que RPG de mesa é muito mais pra você encontrar os seus amigos e se divertir do que realmente contar uma história toda perfeitinha e toda maravilhosa. Não que a parte de contar a história não seja boa, ela é incrível, mas eu sou muito fã de estar com meus amigos e contar uma história que é divertida naquele momento, ou que engaje muito naquele momento, naquela sessão, essencialmente. Eu gosto de RPG como histórias sendo contadas momento a momento, a coisa criativa e interessante e absurda que aconteceu nessa sessão. A forma como o mestre narrou a coisa naquela hora e a forma como todos os personagens reagiram à coisa naquela hora. A improvisação de todos os players e o pensamento rápido que o mestre tem que ter pra lidar com esses improvisos. Eu vejo muito história de RPG como sessão a sessão, não só a campanha inteira, por mais que uma história principal seja ótimo, né? E esse filme fez precisamente isso que eu gosto muito. A narrativa principal não precisa ser grande coisa, porém, cada cena individual é muito interessante, é muito divertida. O que é interessante não é particularmente o que eles têm que roubar, é a maneira como eles decidem roubar, os planos que eles estão tendo. Eles vão pro Underdark só porque é legal, eles dão um motivo narrativo pra isso, mas o
ponto, no fim das contas, é legal ter uma cena no Underdark. Ele luta contra um dragão obeso, simplesmente porque é um conceito legal, é criativo, é interessante, é divertido de ver. Esse filme é uma sequência de set pieces. Acontece alguma cena feita pra ser criativa e interessante e divertida, mais do que tudo, e aí temos um pequeno descanso, e aí temos outra cena que segue essa mesma ideia, com a história principal meio que segurando tudo e puxando pra frente, de forma bem sutil e bem no fundo. É quase como se cada set piece desse filme fosse uma sessão diferente de uma campanha de RPG, e no fim das contas isso acabou gerando um blockbuster extremamente divertido. Um blockbuster que precisa depender de cenas individuais que sejam divertidos, que engajem. Personagens que funcionem como mais do que só o arco de personagens dele, que tem que ter um carisma, tem que ter um charme. No fim das contas, esse filme parece uma campanha de RPG, e eu achei isso muito bom. É divertido, é criativo, se move rápido. Olhando pros pontos de vista mais técnicos, como eu disse, o roteiro em si é simples de propósito, mas eu acho o figurino bom, eu achei o CG bom, eu achei a fotografia em si bom, tem algumas cenas realmente não ironicamente boas. As cenas de ação são bem gravadas e o humor conseguiu me pegar em vários momentos diferentes. O filme não se leva tão a sério assim, que de novo conversou comigo, porque eu não levo minhas sessões de RPG tão a sério assim, e no fim das contas funciona. Esse filme é basicamente o blockbuster essencial, no sentido de tudo que ele precisa fazer pra ser divertido, ele consegue. E ele não tem nenhuma pretensão de fazer nada a mais do que só ser divertido. E eu acho que isso está ótimo. E é por isso que esse vídeo tem um ponto de vista muito mais pessoal. Esse filme não tá interessado em ser um vencedor de Cannes nem nada do tipo, ele está muito mais interessado em ser um blockbuster divertido que presta bastante homenagem a RPG de mesa, em particular D&D. Falando nisso, é divertido ver as referências de D&D nessa porra. Tudo só funciona dentro da lore e do conceito em geral de D&D. E é interessante ver como isso funciona em live action, que precisa geralmente ter um pé mais fundo em realismo. Eu lembro que o filme de Warcraft foi muito criticado por ser muito cartunesco e, entre aspas, falso em seus visuais. Creio que isso vem muito de uma expectativa de como algo com atores deveria parecer. A transição de um jogo para um filme deveria diminuir os aspectos do jogo. Eu não concordo 100% com essa ideia, mas é uma ideia a ser conversada. Eu acho que Dungeons & Dragons conseguiu pegar exatamente o ponto que deveria ter sido pego. Eu já falei dos figurinos e dos efeitos, mas realmente, quando não estamos lidando com algo estritamente mágico, só parece um mundo europeu medieval e tá ótimo, é assim que deveria ser, mas não é de uma maneira onde a magia parece algo intrusa. No mundo de Dungeons & Dragons, o misticismo tá em todo lugar, ele existe, todo mundo sabe que existe e, sei lá, boa parte das pessoas consegue fazer algo a respeito. É um high fantasyzão na ideia de, goblins estão ali, foda-se, eu tô acostumado, não tem problema. O filme consegue passar bem essa transição de ser um mundo comum e ser o mundo de Dungeons & Dragons. É só uma galera usando armadura e roupas medievais, e aí 2 minutos depois tem uma porra de uma pantera que teleporta e cria ilusões. Graças a Deus eu nunca lidei com esse vídeo na minha vida, né? Tudo bem. A gente tá numa floresta comum e aí de repente a galera só entra no buraco e aí para numa cidade subterrânea, essencialmente. E esteticamente tudo isso combina. Os estilos do filme não colidem, então é legal. No fim das contas, eu creio que esse filme fez tudo o que ele deveria fazer. Ele foi muito divertido. E ele foi divertido porque as suas cenas individuais foram divertidas e passou a sensação de uma campanha de RPG. Tanto que eu terminei com muita vontade de jogar D&D especificamente, o que provavelmente era a intenção. O que seria muito legal se a Wizard não tivesse sido uma arrombada e saído do Brasil. Mas enfim. Mas e vocês, gostaram do filme? Eu sei que eu tô basicamente um ano atrasado pra falar dele, mas ainda assim estamos aqui, né? Deixem nos comentários e também deixem nos comentários alguma história interessante que vocês tiverem em alguma sessão de RPG. De novo, eu prezo muito narrativamente o momento a momento de um RPG de mesa, então contem suas histórias aí nos comentários. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado que me apoia financeiramente, de qualquer maneira. Até a próxima e até!